really interesting. I mean, sadly the pandemic has had an impact on a lot of young people's lives, but those skills and experiences of, that novels are absolutely constant. A família real britânica foi abalada nas suas estruturas. Numa entrevista profundamente emotiva, o príncipe Eduardo revelou décadas de lutas escondidas por detrás dos muros do palácio, partilhando pela primeira vez a dor de viver na sombra do irmão, desde as pressões da infância até ao impacto duradouro na sua vida adulta. A confissão emocionante de Eduardo deixou toda a Grã-Bretanha em choque. Mas, à medida que a nação se esforça por compreender o peso por detrás da sua revelação, uma questão deixa agora milhões de pessoas em suspense. O que terá finalmente levado Edward a falar neste drama que se está a desenrolar? Foi um choque. Por mais que nos tentemos preparar para algo assim, não deixa de ser um choque terrível e ainda estamos a tentar assimilar. E é muito, muito triste. A chocante confissão do príncipe André. Num recente documentário que celebra a vida e o reinado da rainha Isabel, o príncipe Eduardo fez uma revelação que causou grande impacto no Reino Unido. No dia da entrevista, Edward entrou em estúdio com um ar de compostura. Parecia confiante, mas Sophie notou uma tensão subtil na sua postura, um aperto quase imperceptível ao redor dos olhos. Estendendo-lhe a mão, ela ofereceu um gesto de tranquilidade. Edward assentiu levemente, agradecido, mas a inquietação parecia persistir nele como uma segunda pele. As câmaras começaram a gravar, as luzes piscaram e a equipa moveu-se com uma eficiência silenciosa. O cenário tinha sido concebido para homenagear as conquistas da rainha, uma celebração das suas décadas de serviço. Mas Edward tinha algo muito mais profundo em mente. Não se tratava apenas de um reflexo dos triunfos públicos de uma monarca. Era o momento de falar sobre o que permanecia invisível, as correntes privadas que moldaram a família real por detrás dos muros do palácio. A entrevista começou de forma tranquila, com as habituais perguntas sobre as realizações da rainha. Edward respondeu com cortesia e atenção. A sua voz era firme, mas aqueles que prestavam mais atenção conseguiam perceber a tensão por detrás dela. E a conversa tomou um rumo mais pessoal. Questões sobre a vida da rainha longe dos holofotes. Edward fez uma pausa, respirou fundo e o seu olhar desviou-se, como se procurasse algo numa memória. E então, revelou algo extraordinário. Falou de uma conversa privada que teve com a rainha perto do fim da vida dela. Foi intimista, sem reservas. Um daqueles raros momentos em que uma monarca permitiu que a sua família visse os seus medos, esperanças e desejos. Ela confiara-lhe uma tarefa: preservar os laços emocionais entre os seus filhos, os seus netos e a família como um todo. Esta não era uma responsabilidade simples. Era a missão de proteger o coração da família, não apenas a sua imagem pública. Uma tarefa que exigiria vigilância, paciência e coragem. Enquanto Edward falava, as emoções que mantivera reprimidas durante décadas vieram ao de cima. Admitiu que sentia que tinha falhado nessa promessa. As lágrimas brotaram-lhe dos olhos, escorrendo sem que ele as provocasse. Falou de rupturas familiares, da pressão implacável do dever e de feridas que nunca tinham sido verbalizadas. Havia um profundo arrependimento nas suas palavras, uma saudade do calor e da proximidade que outrora definiram a sua família. Recordou momentos da infância, as noites tranquilas com a rainha, quando ela contava histórias, partilhava sabedoria ou simplesmente estava presente. Lembrou-se de observar os seus irmãos sob o olhar atento do público, testemunhando os seus triunfos e desilusões enquanto permanecia na sombra, um misto de admiração e isolamento percorrendo o seu corpo. A família, explicou, sentia-se muitas vezes pressionada pelo peso da expectativa e do dever. A sua voz vacilou em alguns momentos, carregando a tristeza de décadas passadas, a observar relações a desfazerem-se e a romperem sob pressões invisíveis. Pensou no riso que poderia ter aliviado os fardos, nas conversas que poderiam ter encurtado distâncias, na honestidade que poderia ter curado. Mas nada disso aconteceu. As palavras de Edward passaram da reflexão à revelação. Sugeriu que talvez a monarquia tivesse exigido demasiada perfeição, demasiado polimento. Talvez fosse a altura de permitir que a humanidade coexistisse com a tradição. O público esperava uma compostura impecável, uma dignidade constante e uma contenção inabalável. No entanto, a confissão de Eduardo revelou um tipo diferente de força. Coragem na vulnerabilidade, valor na honestidade e dignidade no reconhecimento da imperfeição. Entre lágrimas, partilhou uma visão para o futuro. Silenciosa, íntima, mas profunda.
Imaginou uma monarquia onde as relações importassem mais do que as aparências, onde as vozes pudessem ser ouvidas sem medo e onde a honestidade emocional pudesse coexistir com as tradições seculares. Admitiu que ainda não o tinha conseguido completamente, mas mesmo dizer estas verdades já era um passo em frente. Uma ponte para a reconciliação, a compreensão e o lento reacender do afeto familiar. Enquanto as câmaras registavam as suas palavras, Edward fez uma pausa, respirando fundo, sentindo o peso de décadas dissipar-se um pouco. Sophie apertou-lhe a mão, oferecendo um apoio silencioso. À sua volta, o estúdio permaneceu em silêncio. A sua confissão reverberou muito para além daquelas paredes, comovendo os telespectadores que nunca imaginaram ver um membro da realeza tão desprotegido. A entrevista terminou, mas as palavras de Edward mantiveram-se no ar. Para a nação, foi um vislumbre de um príncipe despojado de fingimento, lutando abertamente com o arrependimento, a saudade e a esperança. Demonstrara que a vulnerabilidade não era fraqueza, que a imperfeição podia coexistir com o dever e que a humanidade importava tanto como a tradição. Para o próprio Eduardo, marcou o início de um novo capítulo, um momento de reflexão e clareza que lhe moldaria o caminho e, talvez, com o tempo, influenciasse a família que jurara proteger. Quando as câmaras finalmente pararam de gravar, Edward sentiu uma mudança subtil. A confissão não tinha curado todas as feridas nem resolvido décadas de tensão, mas tinha aberto espaço para a verdade, o diálogo e a ligação. Sabia que a viagem que tinha pela frente era longa, que a tempestade silenciosa da família ainda rugia por detrás das portas do palácio. Mas que desafios enfrentou o príncipe Eduardo na família real? Vamos descobrir. A luta do príncipe Eduardo. A família real sempre teve os seus arruaceiros, mas o príncipe Eduardo nunca foi um deles. Durante décadas, foi frequentemente descrito como o membro mais tranquilo e reservado da família real britânica. Era aquele que se mantinha nos bastidores, firme e confiável, raramente causando polêmica. Mas quando Edward decidiu revelar uma verdade dolorosa sobre a sua vida, o impacto no público foi como um choque repentino. Foi inesperado, quase inacreditável, ver o príncipe que passou mais de 60 anos a construir uma reputação de calma, mostrar um lado tão cru e humano de si mesmo. Pela primeira vez, permitiu que o mundo vislumbrasse o preço que os últimos anos lhe cobraram. Ele não dramatizou os seus sentimentos. Não fez alarde das suas dificuldades. Falou de forma simples, honesta e calma. Mas esta simplicidade tornou o momento ainda mais impactante. Mais tarde, os espectadores descreveram a cena como testemunhar um homem a sair da sombra em que vivera durante tanto tempo, uma sombra projetada tanto pela sua família como pelo seu próprio sentido de dever. A reação do público foi imediata. As pessoas que raramente o tinham notado antes, de repente, aperceberam-se da tristeza que sempre se escondia por trás do seu sorriso. Muitos ficaram surpreendidos, começaram a desenterrar gravações antigas de Edward em eventos de estado, reuniões familiares e visitas a instituições de solidariedade. Ao compararem o Edward de que se lembravam com o Edward que falava agora, notaram uma mudança inconfundível. Uma nova profundidade de tristeza instalou-se nos seus olhos, revelando o quão invisível tinha sido durante a maior parte da sua vida. O seu papel sempre fora discreto e de apoio. Outros na família podiam ter as suas tempestades. Esperava-se que mantivesse a calma, e agora, vê-lo tremer, ainda que minimamente, conquistou a simpatia de toda a nação. O príncipe Eduardo era o filho mais novo, aquele que raramente era o centro das atenções. Seguiu os passos do irmão, frequentando a Gordon Town School antes de estudar história na Universidade de Cambridge. No entanto, ao contrário dos irmãos, raramente esteve envolvido em grandes crises da realeza. Era o fiável, o motor constante que funcionava nos bastidores. Não provocava escândalos, não procurava manchetes e não exigia atenção. Os especialistas descreviam-no frequentemente como a cola silenciosa que mantinha a família unida. Mas por detrás daquela aparente calma, algo vinha crescendo há anos. Embora continuasse a cumprir os seus deveres reais com a mesma energia e diligência, algo na sua postura, na sua forma de se comportar, tinha mudado. Fontes próximas de Eduardo revelam que grande parte desta pressão vinha da sua profunda preocupação com a rainha Isabel II. Ele observara-a suportar as exigências implacáveis do seu papel durante décadas, realizando mais de 15 mil compromissos oficiais durante o seu reinado. Mesmo aos 90 anos, ela continuou o seu trabalho com uma dedicação inabalável. Edward, que sempre fora o mais próximo dela entre os seus filhos, tentou seguir o seu exemplo, acreditando que a sua força era um modelo a atingir.
No entanto, quanto mais tentava honrá-la espelhando a sua calma e firmeza, mais pesado se tornava o fardo do seu exemplo sobre os seus próprios ombros. Quando a rainha faleceu, Eduardo prometeu a si próprio, em silêncio, que faria o possível para manter a família unida, para a preservar da forma que pudesse. A sua morte levou o Reino Unido a observar 10 dias de luto, durante os quais quase 250 mil pessoas formaram filas para prestar a sua homenagem enquanto o seu corpo era velado. Eduardo queria honrar este dever, mas a cada mês que passava, tornava-se mais consciente do preço que pagara pela sua promessa. A responsabilidade pesava-lhe profundamente. Acordava todos os dias com a inquietante sensação de que algo precioso lhe escapava por entre os dedos e sentia-se impotente para o impedir. Para piorar a situação, a união que a rainha cultivara durante décadas começou a ruir rapidamente após a sua morte. A princípio, as mudanças foram subtis, menos fotografias de família, menos aparições públicas juntos, menos comunicação entre os diferentes ramos da família. Fontes próximas confirmaram que o calor que sempre enchia uma sala quando a rainha entrava tinha desaparecido. Sem ela, as divergências pareciam maiores, as tensões intensificavam-se e até os conflitos mais pequenos ganhavam mais peso. Edward observava as tensões aumentarem entre ele e Charles William Harry. O que antes eram desentendimentos controláveis acarretava agora consequências reais, e os debates sobre o futuro da monarquia apenas aumentavam a pressão. O príncipe, que durante muito tempo fora visto como quieto e de confiança, via-se agora confrontado com o peso das expectativas da família, o escrutínio público e o custo invisível de uma vida inteira de autocontrolo. A ruptura entre William e Harry ainda estava a dar que falar pelo mundo, com as sondagens a mostrarem que o público britânico já não confiava na relação entre os dois irmãos. Mas este não era o único desafio. O príncipe Eduardo enfrentava as suas próprias dificuldades, que afetavam silenciosamente não só a imagem pública da família, mas também os laços emocionais no seu seio. O rei Carlos enfrentou as suas próprias batalhas, tentando orientar a monarquia numa altura em que havia menos membros da realeza a trabalhar ativamente e uma crescente exigência de abertura e transparência. Cada um enfrentava a sua própria tempestade, e cada tempestade acrescentava mais uma camada de tensão à atmosfera pela qual Edward caminhava todos os dias. Observava tudo em silêncio. Ele não discutiu, não tomou partido. Simplesmente absorveu a tensão e, a cada dia que passava, o peso dentro dele aumentava. Mais portas foram fechadas. As chegadas passaram a ser cuidadosamente cronometradas e as conversas no palácio foram rigorosamente controladas. O lugar que antes lhe parecera um lar começou lentamente a assemelhar-se a um museu, onde todos se moviam com cautela, tentando não perturbar o silêncio. Não foram as crises públicas que mais o afetaram. Foi o ambiente reservado, a distância tácita entre as pessoas, que mais o incomodou. Percorreu salas onde ainda ecoavam risos, mas o presente parecia tenso e frágil. Ao olhar para os retratos da rainha, sentiu tanto conforto como pressão. Pensou na calma dela, na sua firmeza, na sua forma de unir as pessoas, e perguntou-se por que não conseguia criar a mesma sensação de harmonia. Esta pergunta silenciosa e persistente tornou-se a semente do seu lento e gradual colapso. Quanto mais se esforçava por corresponder às expectativas impossíveis, mais se aproximava do limite da sua paciência. Não se tratou de um colapso repentino e explosivo. Foi uma mudança lenta e interna, quase invisível para os olhos de fora. E, no entanto, o que a maioria das pessoas não percebeu é que a luta de Eduardo não foi um momento isolado, mas sim uma experiência de crescimento para o príncipe Eduardo enquanto membro da realeza. Vamos analisar mais de perto a infância e a educação do príncipe Eduardo. Durante os seus primeiros anos, o príncipe Eduardo foi a criança mais calada da família real. Carlos, Claro, era o herdeiro que atraía todos os olhares, destinado ao trono. A princesa Ana transitava pela vida com uma confiança que parecia preencher todos os ambientes em que entrava. Edward, por outro lado, chamava a atenção de uma forma completamente diferente. Sem esforço, sem alarido, sem reivindicar espaço. Desde muito novo que percebeu que era diferente. Não se impunha nem competia. Em vez disso, preferia recuar, observar e escutar, deixando o mundo girar à sua volta enquanto absorvia tudo. As pessoas confundiam frequentemente a sua quietude com timidez, mas era algo mais profundo, uma sensibilidade que nunca aprendera a esconder.
Edward apercebia-se de coisas que a maioria das crianças ignorava. A tensão subtil na postura de alguém quando se sentia desconfortável, o cansaço dos funcionários após longos e implacáveis dias, ou o peso que a mãe carregava enquanto equilibrava a coroa, escondendo o esforço por baixo. Conseguia sentir as emoções, ouvir os silêncios e lembrar-se de pequenos detalhes que os outros iriam esquecer. Estes hábitos moldaram-no, guiando-o silenciosamente para uma vida de observação e reflexão. A sua proximidade com a rainha Isabel surgiu naturalmente dessa sensibilidade. Ela compreendia que ele era diferente. Mesmo quando Edward não dizia nada, ela parecia aperceber-se da turbulência interior que ele sentia. Encontrava conforto na presença dela. Quando o palácio parecia esmagador devido às expectativas, ele mantinha-se perto dela porque ela tornava o ambiente mais leve e seguro. Durante uma entrevista, Eduardo revelou que a rainha lhe disse uma vez que sabia que ele via o mundo de forma diferente. As suas palavras tinham o intuito de o encorajar, mas, mesmo em criança, Edward pressentia que este domingo, a capacidade de ver profundamente podia ser tanto uma bênção como um fardo. À medida que foi crescendo, Edward começou a questionar o seu lugar na hierarquia real. A ordem era clara. Carlos era o futuro rei. Anne tinha construído uma forte identidade própria, e Edward sentia-se muitas vezes como uma peça a mais num conjunto que já parecia completo. Ele não queria competir. Ele queria encontrar um caminho que se adequasse à sua maneira de perceber o mundo, um caminho que combinasse com a sua natureza tranquila. Mas definir este caminho revelou-se muito mais difícil do que qualquer um imaginava. As suas lutas nunca foram dramáticas. Eram súbitas, constantes e persistentes. No início dos seus 20 anos, alistou-se nos fuzileiros navais reais, mas abandonou o treino ao fim de apenas 4 meses. Os jornais foram implacáveis, criticando-o pela sua falta de resistência. O escárnio mediático não se ficou por aí. Alguns anos mais tarde, aventurou-se na produção televisiva com uma empresa chamada Ardent. Mais uma vez, as críticas intensificaram-se, apontando que os seus programas raramente alcançavam elevados índices de audiência e chegando mesmo a destacar um incidente em que a empresa filmou perto do príncipe William na universidade, contrariando as orientações do palácio. Cada erro era amplificado por causa de quem ele era. Cada manchete minava a sua confiança. Como é que o casamento do príncipe Eduardo com Sophie moldou a sua vida? Vamos descobrir. O casamento de Edward com Sophie. Conhecer Sophie mudou a vida de Edward de formas que ele alguma vez imaginara. Ela compreendeu a sua bondade e proporcionou-lhe algo que ele raramente experimentara: segurança emocional. Ao contrário do resto do mundo, ela não o via como uma figura secundária. Via-o como um homem que merecia espaço, respeito e cuidado. O seu casamento, em 1999, foi assistido por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Mesmo assim, Edward não se sentiu intimidado naquele dia por Sophie estar ao seu lado. Com ela, tinha finalmente alguém que o conseguia ver com clareza e acolhê-lo de uma forma que o público nunca conseguiria. Com Sophie, Edward encontrou o equilíbrio. Construíram uma vida juntos onde ele podia ser a versão de si mesmo de que realmente gostava. Trabalharam em instituições de solidariedade, apoiaram causas de forma discreta, mas significativa, e fizeram mudanças importantes, longe dos holofotes dos mídia. Os observadores, incluindo os seus irmãos, notaram o quanto ele relaxava na presença dela. As partes mais sensíveis e gentis dele tinham finalmente espaço para respirar. Mesmo assim, as comparações nunca cessaram. Carlos continuou os seus deveres públicos com mais de 500 compromissos ao longo de vários anos, mantendo a imagem de um futuro rei incansável. Edward, por sua vez, manteve-se sob constante escrutínio muito antes de as controvérsias mais graves terem atingido a família. Realizou o seu trabalho discretamente, na esperança de que um dia o mundo reconhecesse que até os membros mais reservados da família desempenhavam papéis importantes. A sua insegurança nunca o dominou, mas vinha ao de cima em momentos em que as câmaras estavam muito perto, ou quando os críticos o comparavam com os seus irmãos. Depois veio uma perda que o devastou: a morte da rainha Isabel. Segundo fontes da Ópula, o seu falecimento reabriu todas as antigas inseguranças que Edward carregava desde a infância. Era a única pessoa que entendia a sua fragilidade como força e não como fraqueza. Perdê-la foi como perder a âncora que o mantivera firme durante décadas. O funeral foi assistido por mais de 4 mil milhões de pessoas em todo o mundo.
Para Edward, a experiência foi avassaladora. Estava ao lado dos seus irmãos enlutados, mas a sua tristeza dizia respeito tanto à sua própria identidade como ao amor por ela. O palácio parecia diferente, e ele sentia-se exposto. Após a sua morte, o peso emocional da vida no seio da monarquia, as pressões que aprendera a engolir silenciosamente desde a infância, regressaram em força. Desta vez, já não podia ignorá-las. Não era raiva nem medo. Era a pressão. E essa pressão atingiu o seu limite durante um encontro recente, trabalhando para trazer à tona as lutas e as dúvidas reprimidas que, silenciosamente, moldaram toda a sua vida. Então, por que é que Eduardo confrontou o rei Carlos? Vamos descobrir. O confronto entre o príncipe Eduardo e o rei Carlos. Recentemente, o rei Carlos convocou a família real para uma reunião. Não houve cerimônia, nem grande anúncio. Uma reunião silenciosa numa sala fechada. O ar tinha um ligeiro cheiro a madeira polida e carpete gasta, o tipo de aroma que sempre fez Edward lembrar-se das longas e tranquilas horas que passava a vaguear pelos corredores do palácio quando era criança, observando silenciosamente o mundo à sua volta. A tensão no ar era quase palpável. A preocupação do público com a família real vinha a crescer há algum tempo, e agora era crucial projetar uma imagem de união. No entanto, por baixo da superfície, a frustração fervilhava. Edward sentiu o peso disso sobre si próprio antes do início oficial da reunião. Quando o rei Carlos falou, fê-lo com uma calma cautelosa, com palavras ponderadas e deliberadas. Falou de união, da necessidade de controlar e disciplinar cada ação, de proteger a imagem da família contra o mínimo deslize que pudesse vir a público. A mensagem era clara. As aparências importavam mais do que qualquer outra coisa. Quando chegou a vez do príncipe William falar, repetiu muito do que o pai tinha dito. As suas palavras centraram-se nos mesmos temas. Controlo, perfeição, discrição. Edward ouvia atentamente, constatando a ênfase que William dava à manutenção de uma imagem imaculada. Cada frase recordava a Edward que a sua família fora treinada há muito tempo para valorizar a aparência em detrimento da paz, a imagem pública em detrimento da honestidade. O príncipe Harry estava ausente. Ninguém o mencionou diretamente, mas Edward podia sentir o vazio que ele deixara. A ausência era uma presença silenciosa, e todos o sabiam. Viu a preocupação estampada no rosto do rei Carlos. Cada comentário sobre a união familiar soava subitamente vazio, como uma mentira cuidadosamente construída, e despertava um profundo desconforto em Edward. Chegou então o momento que finalmente quebrou a calma cuidadosamente cultivada por Edward. O rei Carlos falou no seu habitual tom calmo e ponderado, afirmando claramente que algumas relações reais eram irreparáveis. As palavras atingiram Edward como um golpe físico. O ar pareceu mudar, e algo dentro dele também mudou. Edward passara anos como observador silencioso, lidando com as suas próprias tempestades internas e frustrações pessoais. Mas desta vez era diferente. Não se tratava apenas de mais uma tensão. Era uma declaração do chefe de família, uma afirmação de que certos laços já não valiam a pena proteger ou cultivar. Naquele instante, Edward sentiu uma necessidade súbita e urgente de responder, e o que fez a seguir deixou toda a família real atônita, deixando todos os que estavam na sala em silêncio, chocados. Qual foi o impacto da declaração de Edward? Vamos descobrir. O discurso de honestidade emocional de Edward. O príncipe Edward sempre teve uma natureza tranquila e observadora, observando o mundo à sua volta enquanto mantinha os seus próprios pensamentos e sentimentos cuidadosamente guardados. Mas, naquele dia, algo dentro dele mudou. Num raro e poderoso momento de coragem, decidiu falar com honestidade emocional, nomear sentimentos que tinham sido ignorados ou escondidos durante muito tempo. Falou sobre a necessidade de reconhecer as próprias emoções, em vez de as enterrar sob uma máscara de perfeição. Falou sobre a profunda e, por vezes, implacável obsessão da família pelas aparências, salientando que a constante preocupação com a forma como eram percepcionados comprometia, muitas vezes, a verdadeira ligação humana. Pela primeira vez, Edward desafiou abertamente a família. Confrontou as estruturas rígidas, as regras e a frieza emocional que tinham governado silenciosamente as suas interações durante décadas. Falou com uma intensidade calma, mas as suas palavras carregavam um peso que fez vibrar a sala. Os presentes sentiram-no imediatamente. O rei Carlos, habituado a conduzir todas as discussões e ordens, piscou rapidamente e os seus olhos arregalaram-se em visível surpresa.
O príncipe William, sempre sereno e controlado, remexeu-se na cadeira e endireitou os ombros, subitamente consciente de que a ordem habitual fora interrompida. Camilla, a duquesa, olhou para baixo por um instante, dividida entre a cortesia e o desconforto, sem saber como reagir ao que alguns poderiam considerar uma quebra de protocolo. O discurso de Edward não se ficou por aqui. Falou sobre o preço privado e oculto da vida dentro dos muros do palácio, o fardo de manter uma postura impecável, enquanto carregava silenciosamente uma profunda dor emocional. Recordou momentos em que viu a família desintegrar-se em silêncio, em que ansiou por calor humano, compreensão e ligação humana que pareciam sempre inalcançáveis. As suas palavras não eram acusações, mas confissões, uma expressão crua da verdade que carregara durante tanto tempo. Ao terminar, Edward pôde ver o impacto da sua honestidade gravado em cada rosto da sala. Até Charles, o homem habituado a atrair a atenção sem esforço, parecia momentaneamente desorientado. William, conhecido pelo seu autocontrolo e compostura, apenas conseguiu olhar em silêncio atônito. Camilla, sem saber como se posicionar no meio da turbulência repentina, desviou o olhar, mas manteve-se tensa. Edward não tinha a intenção de os chocar tão profundamente. O seu objetivo não era ferir, mas revelar a verdade que já não podia permanecer oculta. Contudo, a verdade tinha o poder de romper o silêncio, e agora o fizera. Sentindo o peso das reações, Edward saiu silenciosamente da sala. Vagueou pelos corredores do palácio, deixando que os ecos das suas próprias palavras ressoassem à sua volta. Os funcionários entravam e saíam silenciosamente das suas funções, despercebidos, enquanto a mente de Edward repassava a atenção, a coragem e a vulnerabilidade de falar honestamente num lugar onde a verdade permanecia muitas vezes silenciada, invadindo-o um misto de libertação e medo. Conversar aliviou o fardo no seu coração, mas também revelou fissuras na família, nele próprio e nos muros de tradição cuidadosamente construídos que os rodeavam. Enquanto caminhava, os olhos de Edward pousaram numa divisão silenciosa, quase escondida. Ali, sobre uma secretária de madeira polida, repousava uma carta que lhe pareceu imediatamente familiar. O papel grosso, a caligrafia cuidadosa e deliberada, inequivocamente da rainha, atraíam-no. Já vira suas cartas muitas vezes, sempre formais, sempre dignas, mas esta carta era diferente. Edward desdobrou cuidadosamente o papel e leu-o. Cada palavra parecia transportar a sua presença, a sua voz suave, mas firme, lembrando-o de algo essencial. Escreveu sobre a importância de proteger o coração da família, de nutrir a união, não apenas para manter as aparências ou melhorar a imagem pública, mas através de uma ligação emocional genuína. Ela lembrou-lhe que a verdadeira força não se mede apenas pela perfeição ou compostura, mas pela empatia, compreensão e coragem de falar e agir com honestidade. Ao ler as suas palavras, Edward sentiu um calor e uma tranquila segurança. A rainha confiara-lhe algo vital: a responsabilidade de manter a família unida emocionalmente. Ela reconheceu as complexidades, as rupturas e o distanciamento que tinha crescido entre os seus irmãos. Encorajou-o a ser uma ponte, uma presença firme e empática onde os outros se tornavam rígidos ou distantes. Edward fez uma pausa, absorvendo o peso da mensagem dela. Percebeu que o desafio que lançara à família naquele dia, as palavras que arriscara dizer em voz alta, eram apenas o início. Proteger o coração da família não seria um ato isolado. Exigiria esforço constante, paciência, resiliência e coragem. Isso exigiria que ele falasse, ouvisse, acolhesse e, por vezes, suportasse o desconforto de se confrontar com a verdade. Então, o que achou da emocionante confissão do príncipe Eduardo a toda a Grã-Bretanha? Partilhe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever.